Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia. Agora vamos falar sobre como cuidar da saúde, né? Estamos com o Jamar Tejada, que é farmacêutico homeopata e vai ensinar a gente a fazer farmácia natural dentro de casa. Plantar casa ou apartamento, viu, gente? Bem-vindo, Bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Obrigada a você. Bom, vamos comer. Farmácia... Natural. Natural. Tem que falar assim, porque é natural, porque é tudo plantado, bonitinho dentro de casa ou do apartamento, não é isso? Eu queria mostrar assim, ó, a gente sempre tem esse costume, eu como farmacêutico, né, adoro uma droguinha, vamos dizer assim, né, adoro correr para a drogaria quando tiver algum problema de garganta, principalmente agora com esse tempo. Nossa, ontem eu tava ruim, gente. Pois é, e se tu tiver essas plantas em casa, eu trouxe algumas plantas que são bem comuns, tu pode acabar fazendo, não só usando como tempero, mas pode plantar em casa para usar como tempero, mas também como chás e até sucos. Então fica uma coisa... Pois é. Então o remedinho natural é muito bom, né, gente? Pois é. A gente tem que mudar um pouco essa visão, né? As pessoas pensam assim, que só o medicamento, né, faz aquele efeito. O chá, a planta em si, ela é um medicamento. Uma planta tem N princípios ativos que a gente chama de fitoquímicos que acabam atuando no nosso organismo. É um medicamento. Porque as pessoas não têm aquele pensamento de a homeopatia não funciona, natural não funciona, só o remédio. Pois é. Tá errado, tá errado. Gente? Os medicamentos são tirados. Assim, os medicamentos são tirados das plantas, a grande maioria, né? Então, eu trouxe alguns aqui que são bem simples. Coitadinho já tá meio murchinho aqui, mas ainda tá valendo. A luz, né? Vamos lá, essa aí é o quê? Essa aqui é a salsa, né? Essa é a salsa. Isso. A gente usa a salsa, né? Hoje, para tudo que é tempero, eu gaúcho, adoro arroz carreteiro, colocar salsinha em cima. E a salsa, tu pode plantá-la em casa tranquilo. Eu trouxe até esses vasinhos aqui. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, tem um tamanho ideal, um espaço, tem que ficar na varanda, tem que ficar perto da janela? Como de preferência, sempre tem que ser um local com luz. Eu sei que a gente aqui em São Paulo, principalmente, a gente natural, né? A gente mora, né, meio que cavernoso, assim, mas a gente essas plantas precisam de bastante sol. Nem todas precisam de muita umidade. Depende. O capim-cidreira, que é uma das ervas mais utilizadas, ela precisa de muito sol. Tá? Essa aqui é um filhotinho ainda, né? Não cresceu num matinho que não deu muito certo, mas o capim-cidreira, ele precisa de bastante sol. E a grande maioria hoje, tu compra nesses centros, até em mercado, tu compra... Você é gaúcho, né? Claro que sim. A gente compra as sementes já no mercado, então, não tem... o potinho ideal seria esse aqui. Sim, tá? Né? Não tem erro, tá? Tu compra um potinho... Pode ser até uma... palma da mão fechada seria o tamanho do potinho. Ou pode ser até essas caixinhas de leite hoje Tetra Pak, que você pode cortar ela. Olha, caixinha de leite, gente, tá vendo? E pode utilizar tranquilo. E a terra a gente compra? Também, né? Aqui em São Paulo a gente não encontra terra, né? Então tem que comprar lá em algum mercado. Tu pode tem que sempre colocar embaixo pedra para conseguir fazer essa drenagem, para não ficar aquela água empoçada. Tá, então embaixo aqui do jardim, que tanto de pedra? Mais ou menos. Pelo menos uns 3 centímetros de 2 dedos assim, né? 2 dedos de pedrinha, cascalho. De pedra. Isso. E depois pode ser essa terra que ela é bem nitrogenada, né? Que é rica em humus, para que a planta já faz que é isso, nitrogenada? Nitrogenada é o solo nitrogenado, é um solo que está bem adubado, né? É um solo que consegue liberar melhor essa capacidade vamos dizer assim, de crescimento da planta. Né? Como que a gente vai saber que essa terra... Não, isso aí já vem, está escrito já lá, né? Você comprou essa terra adubada, simples, se você tiver um galinheiro, né, da vizinha que conseguir roubar também essa... Hoje em dia, onde a gente tem essa vizinha com galinheiro, pois meu Deus? Nem galinha, né? Nem galinha. As crianças acham que em São Paulo a galinha já vem em saco, né? Pois é. Mas você sempre faz assim, um furinho de mais ou menos 2 centímetros também. Pode colocar ali a sementinha. Não tem erro, tá, gente? Coloca ali o dedo, né? Já é uma terapia também. E bota ali a sementinha. Eu não trouxe aqui a sementinha, mas cada uma... As sementinhas a gente consegue aonde também? Também no mercado. Hoje está vendendo em tudo que é mercado. Tu encontra a semente tanto de coentro, quanto de salsinha, quanto da sálvia, calêndula, o que for. Eu trouxe essas plantas que eu acho que são as mais comuns e a gente consegue ter uma resposta rápida como farmácia mesmo em casa. E aí não tem mistério, só fecha lá já coloca a aguinha e esquece no sol esse vasinho, tá? Ô, Fati. Ele falou de coentro. Nossa Senhora! Que foi? Já mal morei no Recife em 2015. Léo, John, meus amigos, Gi.
Morei no Recife 1 ano em 2015. Trabalhei lá numa emissora de TV e tinha um belo de um refeitório na empresa. Digo que o belo de um refeitório com muita opção, né, do self-service, enfim. E eu almoçava diariamente com os meus amigos pernambucanos da empresa. É uma afiliada até do SBT. Abraço a todos lá da TV Jornal. Rapaz, não era arroz com coentro, já que você falou, vou na carona dessa última. Era coentro com arroz. Me deu um desarranjo intestinal, como diriam os mais letrados, conhecido como piriri. Famoso piriri, por 3 meses consecutivos. Mas foi um negócio 3 meses? Juro por Deus. Que isso, Fábio? Eu emagreci pra caramba, por quê? Porque eu evitava comer, acho que a fórmula de sucesso maior, eu não comia, lógico que emagrece, porque eu ficava com medo de comer, comia menos, mesmo assim me desarranjava bem. Aí eu comecei a caminhar na praia, tal, vai um detalhe, mas daí foi a época que eu emagreci, porque eu comia pouco para não ficar, ter que correr toda hora no toalete mais próximo. Então agora a gente já sabe, colocar coentro na comida. Em toda a comida. Então, aí comigo fez esse efeito. Então, a introdução é essa. E já vou para a primeira erva, né, ou planta, para você começar a explicar. O coentro, alívio de dores nas articulações e reumatismos. Mas tem que ter esse cuidado que teve o efeito comigo ou foi um caso tem que ter cuidado. Isolado? Assim, esse efeito dela anti-inflamatório, na verdade, tem em todas as plantas. Todas as plantas a gente fala que tem polifenóis, que são esses fitoquímicos, que são os medicamentos das plantas, eles têm sempre essa atividade anti-inflamatória. Então, tudo aquilo que for verde bem escuro, geralmente tem uma quantidade mais elevada de polifenóis. Tudo que for de... Verde escuro, né? Então, o que é anti-inflamatório pode geralmente, dar piriri? não é que dê piriri. Quando a gente fala anti-inflamatório, a gente está falando em antirradical livre. Então, você está trabalhando um produto que ele vai tratar a tua inflamação, ele vai estar tratando o envejecimento precoce, câncer, tudo isso. Eu tava fazendo meio que uma limpeza, uma limpeza. Eu tava te limpando, uma Fábio. limpeza. Aí 3 meses, porque demorou, viu? Entendeu? Que faxina, meu Deus do céu. O coentro, ele tem uma característica única, ele é uma das plantas mais utilizadas como detox. Ele, para tirar metais pesados, é uma das plantas mais usadas, assim. Então, hoje que a gente vive nesse ambiente intoxicado, né? Quando se usa muita panela de alumínio, né? Que libera esse alumínio. Uma alimentação em geral, eu que como na rua todo dia, a gente não sabe como é preparada essa comida, sem falar da questão da poluição. Então, todos esses agentes toxígenos, quando você toma o coentro, por isso que é bom ter ele na alimentação, ele ajuda a excretar esses metais pesados. E o que a gente sabe que os metais pesados? Quando tem muita dor de cabeça, insônia, depressão, isso aí é característica de metais pesados. Olha, às vezes a gente acha, né, e a pessoa faz errado, né? Eu vejo assim, todo mundo, tô com dor de cabeça, aí já corre lá para um medicamento para dor de cabeça. Ou seja, se intoxica mais. E às vezes a questão da dor de cabeça, quase 90% da questão da dor de cabeça, da insônia, da irritação, é por intoxicação de metais pesados. E aí como é que então nesse caso, como é que se consome, como é que podemos nos beneficiar, não é? Do coentro para essa situação? Como é que a gente vai na prática? Tu pode fazer... Cadê o coentro qual aqui? O coentro é esse aqui, ó. Cadê? Ele é bem parecido até, olha, tem uma folhinha mais larga. Esse aqui já tá meio murcho. Ele parece uma salsinha, ó, mas ele tem uma folha mais larga, tá? O cheiro é muito bom. E o coentro, se você pode fazer uma infusão, tá? Que a gente fala chá, mas chá é errado, né? Chá a gente só fala quando for feito de chá verde. Quando fala chá de camomila. Não existe chá de camomila. O que você toma não é chá. O que você toma todo dia não é chá. É mesmo? É errado. Como chama? Infusão. Infusão todo dia. Chá só quando é feito de chá verde. Olha, não sabia. Tá? É porque tanto que o nome da erva é chá verde, né? Camellia sinensis é chá verde. O Léo Reis, sabia dessa também? Nem perto. Não, né? Não. Me ferveu, colocou alguma coisa chá. A gente fala errado. Então você faz uma... Só para não... Nem eu também tinha essa informação. Teu conhecimento. E aí, não tinha essa informação. Você é chefe de cozinha. Cozinha sofisticada ainda, né? Mas assim, existe às vezes muitas informações desencontradas, né? É vivendo e aprendendo. Olha lá, já. Né? Voltamos pro coentro, vai. Voltamos com o coentro. Então a gente pode pegar ali umas folhinhas, tá? Quem não tiver paciência para plantar em casa, né? Não tenho. Não tem? Não. Eu também. Não tem, Não, já, exemplo prático para os que vestem essa camisa que eu visto de não ter a paciência, como fazemos? Então, só pega ali umas folhinhas. O legal é de você deixar ela secar assim um pouco no sol
tá? Tu pode pegar ali o que dê mais ou menos... as pessoas adoram uma quantidade... Ele, como chefe de cozinha, sabe, as pessoas gostam de ser assim, tem que ser quantas certinhas? 2 colheres de sopa? Não, gente, pode ser um punhado de coentro, tá? Que tu olha assim, tu pense, aqui caberiam 2 colheres de sopa, mais ou menos, tá? Aí você pega esse punhado, você pode deixar ele secar no sol. Quando a planta seca, por isso que a gente compra tanto infusão, tanto chás, né, secos. Por que a erva está seca? Porque quando seca, a erva consegue liberar mais o medicamento, mais as substâncias. Para mim seria o contrário, secou não tem mais. Não, porque é uma defesa. Né? Não, é o contrário. Olha. A planta, quando ela começa o processo de secagem, ela acaba liberando mais esses fitoquímicos como maneira de proteção. Ela pensa, eu estou morrendo, eu tenho que largar meu medicamento para me proteger de insetos e tal. Rapaz, quem conhece, conhece. Bacana, viu? Tá, e Sabia aí? que outra coisa que se faz, se você puder dar uma surra nas suas plantas... Uma surra? Como assim? Uma surra. Dá uma surra horta, numa dessas aí. né? Sei lá, Ai, por exemplo, Nossa, tu tem desce lá a porrada uma aí. horta que tu plantou lá o salsão, né? Você pode pegar o salsão todo dia, é sério isso, gente, não é questão, né? Não é umbanda, não tem nada a ver com nada, tá? Você pega lá uma planta E também, se for... e pode fazer... Opa, também pode, né? Mas assim, dá lá uma batida sempre na planta. Quando tu faz isso na planta, tu faz com que ela libere mais medicamento. Porque ela tem que se proteger. Olha só que interessante, Não ia saber né? nunca, porque eu sempre soube que tem que dar carinho, né? Conversar, oi, plantinha, tudo Não, bom? tu pode bom dar dia. carinho, mas Aí você depois fala, dá uma oi, surra. bom dia, tudo bem? É sério? É como a Sério? prática da vida. Alguns pedem carinho, outros pedem um tapinha, Pois né? é, né? Ó, cuidado que Neymar com essa história de tapinha, hein? Se deu mal. E aí, Neymar que conhece bem, mas deixa quieto, vai. e assim, e finalizando o coentro, né? Isso aí serve para qualquer erva. O coentro ou a salsinha para preparar essa infusão, sempre deixa a água, quando começar a água a ferver, Que tanto antes de água? ferver, Por exemplo, para esse punhado assim. sempre um copo de água, em torno de copo de 200 água. ml, tá? Tá. Quando ela começou a ferver, quando começou a formar as bolhas, bolinhas. você pega e já verte essa água ali Tampa ou nessa não? tampa. Pode deixar ali pelo menos uns 10 minutos. Não tem por que tampar, né? A gente acha que... Eu acho que o tampar, na verdade, a pessoa acha que vai funcionar melhor. Não, né? Pra não fugir, faz. pra não sair vai que Não é? foge Vai a que planta. foge a planta, o aroma. Não, pô, os benefícios, sei lá, as propriedades. Não, mas não vai perder, Mas tá? todo mundo faz isso, pô. Todo mas mundo, vó, mãe, vai pode indo. continuar fazendo, Né, não mãe? tem problema. Minha mãe Mas não tá ali, tem né? necessidade, olha Não, lá. não tem necessidade, tá? Agora uma coisa, posso colocar açúcar? Aí você vai acabar comigo aqui no programa, né? Eu preciso saber, gente. Às vezes a gente não, Não, consegue tomar não. essa fusão, assim, porque assim, o Não. gosto é meio amarguinho. É que quando você coloca açúcar, você tem que pensar assim, ó, quando libera ali o chá, as propriedades, né, da planta, você acaba, tu imagina só, naquela água vai estar ali aqueles monte de pontes, né, da estrutura química. Aí tu colocou mais açúcar, tu vai destruir isso aí. Não é que tu vai gente, não perder pode. tu não vai perder, mas tu vai interferir nessa qualidade vamos dizer assim, de medicamento. Então não açúcar, toma O no certo é gosto não do- tomar. Açúcar zero. Zero. Açúcar. Tá bom, Próxima vai. O planta. que mais? Próxima planta. Bom, Salsinha. a salsinha... Pra que serve? A salsinha ela é muito utilizada como diurético, tá? Ela tem um princípio ativo que se chama apiol. E então, tu pode preparar, sim, um chá de salsinha. Se você quiser um efeito diurético melhor, as pessoas gostam tanto de usar cavalinha, né, como Sim, diurético. é. Hibisco. Hibiscos. Eu não acho legal você usar muita cavalinha, porque você acaba tendo uma diurese tão forte que tu acaba prejudicando esse teu equilíbrio de magnésio, de fósforo, de potássio, e isso não é legal. Aí tu vai acabar tendo problemas de cãibra, né? Então, a salsinha, ela é um pouco mais benéfica, porque ela tem, esse apiol consegue dar um equilíbrio aí nessa diurese. Tá. Também para reumatismo, E o pra mesmo esses tanto problemas. de um punhado? Sempre, um punhado vale Gente, para então, todos, simples. tá? É a Um maneira de punhado. utilização é a mesma? É a mesma. Um É a punhado, mesma, de um preparo. copo de água, quando começar a levantar a fervura, né? Essas bolinhas. Isso. Formou a fervura, já verte essa água e deixa ali uns 15, 20 minutos. Uma coisa que eu acho interessante falar, né? Eu sempre toco no assunto, as pessoas têm preguiça, né, Fatioli, de preparar o chá igual o chá verde, né? Sim. Mulherada gosta de preparar o chá verde, deixar ele na geladeira para ir tomando, né, durante É a errado. semana, um mês. Perde o efeito? Total, tá? É mesmo? Pior. Você deixa ali, passou de 24 horas,
toda a erva, ela é o chá em si, né, a infusão em si, ela está rica em nutrientes. Quem precisa desses nutrientes também? As bactérias. Então, passou de 24 horas, essas bactérias também vão se alimentar desses nutrientes que estão ali e você, ao invés de estar melhorando, você vai estar prejudicando. Por isso que muita gente que toma essas infusões de chá de 7 ervas, 10 ervas, 12 ervas, fala, nossa, eu tive uma diarreia, esse chá é bom. Eu falo, criatura... Esse chá é bom, tive piriri, foi bom. Não, tu não teve tá o piriri por causa da erva, tu teve por causa das bactérias. Ixi, então vai ver o... Como era o nome da erva que você estava usando? Coentro, O coentro estava cheio de bactéria. Não é isso. Se não tava. Acho que ele foi por causa do excesso mesmo. Excesso, Ó, e a sálvia, que é para alívio de cólicas menstruais e o que mais? A sálvia você também pode utilizar ela. É resfriada, vou fazer já agora. Garganta inflamada, que ela estava ontem. Como anti-inflamatório. Tudo que é anti-inflamatório também acaba atuando nessa questão de adipogênese, que é tipo formação de gordura. Então, tudo que é anti-inflamatório também trabalha. Poxa, então eu posso usar uma sálvia também para emagrecimento? Sim. Porque você quer dizer que o anti-inflamatório vai na gordura porque é inflamado? A gordura é uma doença inflamatória. Olha, Fábio, tá vendo? Então, assim... Eu tô aqui... Não, que eu estava olhando para a Roberta, não, por causa da calêndula. O John no Arley tem uma pergunta. Vai. Não, o John tem? Tem. Tá, e depois o Léo também. Perdão, que eu estava vendo aqui para não perder Vai pensando na sua pergunta. Toda planta com o princípio fitoterápico, ela pode ser usada caule, raiz, folha e flor? Depende qual que é a planta, né? Isso vai depender. Tem algumas plantas que você só vai encontrar o princípio ativo no caule, igual o barbatimão. Barbatimão, ela tem até, usada em excesso, ela tem vários efeitos colaterais, pode ser até abortiva. Então, barbatimão? Se usa muito para banho de assento, né? Então, assim, no interior, principalmente, é uma planta bem utilizada. Eu acho que usa a casca. Para erisipela, que eu tenho inflamação nas pernas, então é isso mesmo. Usa, melhorou. Então, depende qual que é a erva. Tem algumas ervas que você vai usar só as flores. A camomila, a melissa. Então, depende. Tem algumas que você quer usar, tipo, eu quero usar o caule, a flor. Beleza, você pode acabar utilizando tudo, mas o princípio, o medicamento vai estar só em determinada parte. Então, tu vai estar usando por nada. Léo Reis. Então, o pessoal do departamento aqui do comercial, lá, o Ronan, o Fernando e o Márcio, que é o editor, eles têm vergonha de perguntar, mas como eu estou aqui, eu posso perguntar. O homem, depois dos 40, 50 anos, começa a namorar mais devagar. Eles estão namorando mais devagar. Exatamente. Passou alguma dos 40, planta... ladeira abaixo. Oi? Passou dos 40, ladeira abaixo. O que o homem pode beber aí, uma erva, uma planta, para ajudar lá na hora H? Vamos ver. Na hora H, acho que meio ruim, né? Tipo, você não vai tomar um chazinho na hora H, né? Amor, só um minuto. Coentro, a gente sabe que não pode. Amor, só um minuto, vou tomar um chazinho para ver se ajuda. Vou fazer uma acrescentar. Sério mesmo. Nessa pergunta do Léo, é sério mesmo, não estou de brincadeira. Tem o medicamento Viagra, que algumas pessoas tomam para que tenha uma excitação, né? Uma ereção maior, por mais tempo, mais prolongado, seja lá o que for. Teria alguma planta que se associa ou seja comparada a essa situação? Não, assim, tem plantas que elas acabam melhorando o teu desempenho sexual porque elas dão uma equilibrada na questão da testosterona. Tá? Quais plantas? Tríbulos terrestres, maca peruana, o ginseng, né? Tem vários tipos de ginseng, essas plantas são as mais utilizadas, tá? A maca, eu gosto muito, o ginseng... Você gosta muito? A maca é muito utilizada, até para a questão cognitiva, para a memória. Eu sou meio que viciadinho na maca porque você trata bem, você fica com a memória mais rápida e ela também tem um melhor desempenho sexual. Mas a gente não pode usar também exagero, porque tudo aquilo que acaba causando um pouco mais de ereção, vamos dizer assim, né? Tu acaba aumentando a tua pressão. E aí... Vai morrer não, hein? Pelo amor de Deus. O João também está interessado nessa planta. O João Borges, nosso diretor, falou... Ele está escondido, ele tá vendo aquele que está bem ali escondido. Não, ele está perguntando, mas se fosse para escolher uma, qual que você recomenda para ele? Acho que uma mistura, né? Uma mistura. Tá certo. Pra ele quer emagrecer, ter ereção, o que mais, João? Não, aí até eu quero, me fala que eu vou plantar uma árvore. A calma é melissa e camomila. A camomila, melissa, o hipericum. Alecrim, que mais você colocou? Queria saber?
Alecrim agora. O alecrim também para essa questão diurética é bem utilizado, mas ele é mais utilizado para a questão digestiva. Por isso que se fazem tantos pratos com alecrim, porque ajuda na digestão, tá? E a melissa? E a melissa para dar aquela acalmada na insônia também. Melissa, erva cidreira, pra ansiedade, a ansiedade. mesma erva. Para, tipo, falar menos, ansiedade. A valeriana é bem utilizada, tá? A valeriana, o hipéricum. Ô, valeriana, Qual é o nome? Eu não sei o que fica falando. Chimarrão. Chimarrão? Chimarrão? O chimarrão? É dele, pô, é coisa da minha dele. terra. O que tem o chimarrão? O Ilex? O que você quer falar? Fala do chimarrão, vai. O Pra que serve O chimarrão, na verdade, ele te deixa... Por isso que o gaúcho tem as mais belas mulheres, né? Não quero dizer, não todas, sabe né? onde ela nasceu? Bagé. É da Eu nasci em Bagé. Bagé, mas eu já gravei um filme lá em Bagé, viu? Era um filme? Que filme? O Tempo e o Vento. Aê! Mas o chimarrão, ele tem essas propriedades digestivas e ele também é um inibidor de apetite. Por isso que se usa bastante o chimarrão antes de uma alimentação, geralmente, porque ele já dá uma saciedade. Entendi. Então, hoje se usa o Ilex paraguaensis, que é a erva do chimarrão, em cápsulas também, mas aí usa só o extrato seco, que é o princípio do medicamento puro, para ter esses efeitos. Eu tenho uma pergunta. Só para a gente voltar, para quem pegou o bonde andando, a explicação, o papo, que não é uma entrevista, é um papo, né? É com o Jamar Tejada. Fala Tejada ou Terrada? Terrada, né? O som de J vira R. Ele que é um farmacêutico homeopata que nos visita aqui. Só para voltar naquela explicação que você já falou, mas eu acho oportuna e importante. Em todas as plantas de que você falou hoje, coentro, salsinha, sálvia, calêndula, alecrim ou erva cidreira ou todas as outras, o modo de preparo é igual para todas? Assim, tem algumas ervas que você pode usar uma quantidade maior. Em si, a regra é em torno de 10 gramas da rasura, que a gente chama, né, de rasura, de cada planta. O que é? Rasura é o... Tipo, isso aqui é uma rasura, tá? É uma... Segura aí que eles vão na tua mão agora. Você tira assim uns pedaços. Você tira, no isso, caso. isso aqui é uma rasura, segura né? aí, segura. Tá, aí. tá. Então, assim, ó, só um pouquinho, deixa eu segurar aqui mais em cima, ó. Por exemplo, aqui, um punhado daqui, só que tu olha assim, caberia em 2 colheres de sopa? Sim, já tá uma boa quantidade. O eventual não, Geralmente. o proporcional a 2 colheres de sopa. Isso, geralmente. Comprou a planta fresquinha, já ferve. Pode deixar a planta dar uma secada, como eu tinha falado, né? Deixar no sol para liberar mais princípios ativos e depois você coloca ali na água para ter essa resposta. Eu tenho uma última pergunta, a gente está com o tempo encerrado. Aqueles chá, infusão de saquinho, funciona? Sim, né? Ela é erva seca igual, não tem problema. Mas assim, ó, as pessoas não sabem que esses chás também, o de saquinho, o que eu não acho bacana é que tu não consegue ver a qualidade da planta, porque ela está dentro do saco. Então, antes de usar o saquinho, sempre dê uma olhada se ele não está amarelado. Se ele tiver amarelado, é porque essa planta ela oxidou. Se ela oxidou, é igual, então é melhor abrir o saquinho. Porque não planta tem efeito é igual comida, né? A comida não estraga, a planta estraga. Olha, não sabia. Então dá uma olhada se não está amarelado, se não está úmido ou se não está rasgado. Cria bichinho também dentro, né? Tem que cuidar disso. Então abre o saquinho e vê se não tem bichinho. Não abre o saquinho, mas tu... Não abre? Não, aí tu não vai usar o saquinho, né, para fazer, mas tu olha assim por fora, tu olha contra a luz para ver se ele não está amarelado, se não está úmido. E às vezes, quando tem bichinho, tem até furinhos no saquinho. Nossa. Olha, muito obrigada. Para quem quiser boa. saber das dicas, fazer uma consulta, dá seus contatos aí pra gente. A Jamar Tejada só tem eu, né? Aqui é terra que a gente trouxe, que eu não estou enxergando, estou achando que é líquido, perdão. Ele achou que já era um chá. Já era um chá. Eu já queria o chá, para ele ficar menos ansioso. Qual é dessas para ansiedade? É a erva cidreira que não está aqui, né? Já ia te pedir, já. Ia levar agora. Ela vai precisar também, Robertinha, se você não filar seus contatos logo, ela vai precisar de um chazinho de ansiedade. Pode me achar no 30011, né? 3063 1333. Espera aí, repita, o Jamar Tarrana. Repita. Tarrada, né? Terrada. Olha, por favor, pra vista, pros olhos, qual que você tem aí? Hoje tá demais, hein? Tô ceguinho, hein? Repita o telefone. Pode me achar no 3063 1333 ou então no meu site tejardiano.com.br. Repita.
tejardeando.com.br. Volte mais vezes, Muito viu? obrigado, gente. Foi muito oportuno, Obrigada, tá? viu? Espero que ajude bastante pessoas, né? certeza, Bastante né? chás aí. Não, e é sempre assim, né, Gê, que a gente fala, falando fatos, explicando fatos, as pessoas entendem com uma facilidade maior, né? O objetivo é esse, não complicar, descomplicar, né? Beleza, Muito tá bom. obrigada. Vamos pro intervalo? Vamos, opa, vamos lá? Vamos pro Olha, intervalo são rapidão. 12 horas 10 minutos, ou é meio-dia e 10 minutos. A gente vai pro intervalo, volta até 1 da tarde, ao vivo, Papo em Dia. O Não John tá sai daí, finalizando. hein? E olha o Léo ajudando o John na cozinha. Ajudando? Será que é mais um concorrente? Não vou mais.